E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Coloca Êxodo aqui, por favor. Êxodo 17. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição, diga comigo, amanhã tomarei posição no alto da colina, quer dizer, no alto do monte, né? Estava ali na jornada, sentindo a terra prometida, cortando o deserto, e de repente surpreendidos pelos amalequitas que vieram e atacaram de surpresa. Aí Moisés disse, né, escolha alguns homens e lute contra os amalequitas, vai à luta contra os amalequitas, e eu tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés, diga comigo, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Olha isso. Olha isso. Essa é uma referência bíblica que assim nos chama atenção tremendamente. De uma forma assim importantíssima. Porque existem as pessoas que dizem assim, eu preciso, se eu não lutar, se eu não for para a luta, para a batalha, para o campo de batalha, você tem que ir. Quem disse que não? Você tem que ir. A sua parte como homem, você tem que fazer. E muito bem feito. Porém, entenda que a parte espiritual é mais importante do que a parte física humana. Olha que coisa, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, lá, com as mãos estendidas na direção da batalha, enquanto as mãos estavam estendidas, é como se o fluxo, a unção, o favor, o poder de Deus estava sendo derramado sobre eles lá. Os braços pesou, se cansou e abaixou as mãos, os amalequitas venciam. Sabe aquela, é o que nos chama a atenção, né? Sabe aquela assim, eu estou cansado. Eu estou cansado, eu não consigo orar mais como eu orava, eu não consigo, eu estou cansado. Não pode se cansar. Não pode se cansar. Principalmente, é um erro muito grande se cansar no meio da batalha. Não tem nada vencido, não tem nada definido, e aí você para de orar, de buscar, de profetizar, você abaixa espiritualmente a sua guarda, e aí é quando os amalequitas da vida, o diabo, as situações, os problemas começam a prevalecer. Pode prestar atenção que isso aí você não precisa ser muito espiritual não, pode ser carnal mesmo, tá? Pode ser bem carnal, não tem problema. É só você discernir, quando você está firme, quando você está buscando, quando você está orando, quando você está colocando mais força, veja como acontece. Quando você dá uma relaxada, veja olha o que acontece. Não precisa nem ser espiritual para isso, pode ser carnal mesmo. Pode ser 100% carnal que vai discernir.
Por quê? Porque quando nós estamos buscando, quando nós estamos orando, o mundo espiritual está agindo. Como se explica isso aqui? O mundo espiritual está, o fluxo da unção, do poder, da graça, do favor do Senhor está sendo derramado. O tempo todo. Por isso que nós temos ensinado o quê? E temos batido nisso intensamente. Levanta cedo, levanta mais cedo que o habitual, gasta um momento, faça declarações, ore, agradeça a Deus pelo seu dia, profetize um dia de vitória, profetize as suas vitórias, profetize aonde você quer chegar, profetize as suas conquistas, profetize os seus avanços, profetize, parou de profetizar, agora fica, visualiza, enxerga, faça como o anjo falou com Jacó, levante os olhos, olhe e veja, visualiza essa vitória, visualiza as conquistas, visualiza não só a vitória, mas visualiza aquilo que você precisa fazer como homem também para chegar lá. É como eu sempre digo, às vezes as pessoas chegam para conversar com a gente e elas dizem assim, eu não sei porque eu ainda não venci, eu não sei ainda porque Deus não deu uma vitória. Aí se eu parar e perguntar assim, você tem feito isso? Você tem levantado, você tem orado, você tem gastado tempo, profetizado, declarado, visualizado, você tem estendido as suas mãos, profetizado, você tem abençoado o que é seu, você tem feito declarações poderosas, o que você não quer, você já sabe. O que você não quer, você já sabe. E você já prestou atenção que as pessoas gastam mais tempo falando do que não quer, do que daquilo que quer? Gastam mais tempo falando do problema do que da vitória. Do que não gostaria de passar, do que daquilo que gostaria de passar, de viver. Amém, gente? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Aonde a vitória foi definida? No campo de batalha ou no mundo espiritual? No mundo espiritual. A batalha foi vencida lá. Porque o tempo todo Moisés estava lutando lá embaixo. O tempo todo o exército estava lutando lá embaixo. Aonde os braços abaixaram? Espiritual. E o espiritual abaixou, você começa a perder. O espiritual levantou, você começa a vencer. O espiritual abaixou, se cansou, os amalequitas da vida começam a prevalecer. O espiritual se levantou e se levantou com muita força, você volta a vencer. É isso que acontece. Por isso, é o que eu tenho falado todos os dias. Lute para se manter em pé. Porque se você cair, você não vai encontrar muita gente para te levantar. Lute. E escolha com quem você deve estar. Tem isso. Porque, olha como é bom você estar acompanhado e bem acompanhado com pessoas no mesmo espírito, na mesma fé. Quando Moisés subiu, ele levou Arão e Hur com ele. E quando ele se cansou, Arão e Hur, que estava com ele, colocaram uma pedra debaixo dele, se assentou na pedra e cada um segurou no braço, um de um lado, outro no outro, e seguraram as mãos dele erguidas, o tempo todo, em direção à batalha. É o que a igreja, por isso que a pessoa, quando está firme na igreja, a pessoa vence. Porque a igreja faz isso o tempo todo com vocês.
A igreja o tempo todo, vamos, se levante, vamos orar, vamos determinar, vamos, Deus tem vitória para você, não se cansa, vem cá, deixa eu te ajudar, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos profetizar juntos, eu vou te abençoar, vem cá, segura as mãos na pessoa que está do seu lado, levanta as mãos agora e ora, como vai perder? Como vai perder? Não tem como perder. Por isso que a Bíblia diz, ai do que estiver só. Por isso que você tem que escolher onde você tem que estar e com quem você deve estar. Porque a batalha é sempre aquela frase assim, né, gente? Se com Deus não é fácil, e sem Ele? Se com Deus não é fácil, e sem Ele? Porque quem disse que a batalha com Deus é fácil? Ninguém nunca disse isso. É guerra, é batalha. Não é fácil. Mas olha aqui, ó. Passa, por favor. Salmo 34. Diga comigo, muitas são as aflições de quem? Mas o Senhor... Nós temos aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de quantas? É isso que você tem que dizer para você. É isso que você deve dizer. A palavra está aí. Muitas são as aflições do justo, Senhor, muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor os livra de todas. O Senhor vai me livrar, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai me promover, o Senhor vai me exaltar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me honrar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ai, bispo, eu tenho passado por tantas aflições. Muitas são as aflições do justo. O ímpio entra, muitas vezes não sai, o justo sai. Deus livra de todas. O ímpio entra numa aflição, ele não sabe se sai. Mas o justo, o Senhor livra de todas. Diga comigo em voz alta, mais uma vez, diga, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso tem que entrar dentro de você. Qual é a tua aflição? Qual a aflição que você tem passado agora? O Senhor vai te livrar dela. Seja ela qual for. O Senhor vai te livrar dela. Ela vai passar. Passa. João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Diga comigo, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Poxa vida. Olha que coisa linda. Jesus dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Mas, contudo, tenham ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Amém? Isso tem que entrar. Você sabe que quando a gente fala, está aí, né? Está aí os 52 dias, propósito de fé de 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? Lute pela sua restauração, a restauração da sua vida. Quando a gente fala, e quando eu falo, toda situação que a gente entra, parece que você não vai sair dela. Parece que ali está definido a sua vida. Você não vai sair daquele ponto, você não vai sair daquela situação, você não vai sair daquela aflição. E eu me lembro, eu falo sempre isso, né? Eu já vivi as minhas, e eu me lembro de algumas palavras da minha mãe, a minha mãe dizer assim, houve um momento na minha vida que eu achei que eu nunca mais voltaria a sorrir na vida. Imagina, a aflição da pessoa,
a dor da pessoa, o que está passando a pessoa, porque, no caso dela, toda a prosperidade que os meus pais tinham foi perdida. O casamento dela destruído. Afrontada por amantes, vivendo numa pobreza, sem uma casa para morar, se sentindo só. Era como se aquele momento fosse um momento definitivo. Então ela diz, houve um momento na minha vida que eu achei que eu nunca mais voltaria a sorrir. E alguns anos se passaram. Hoje a vida dela é outra. Deus restaurou tudo. Deus restaurou a prosperidade, Deus restaurou o casamento. Deus fez muito além do que ela imaginava. E hoje ela não faz outra coisa senão chorar de gratidão e de alegria. A mesma pessoa que dizia que houve um momento que ela acreditava que ela nunca mais voltaria a sorrir. Hoje ela chora muito. E se quiser conhecer ela, vem domingo aí, eu vou dar minha cara a tapa para você depois do culto, se você não vê ela chorar aqui. Se você não vê ela derramar lágrimas aqui domingo novamente, entendeu? E talvez você vai se ver ela se conter um pouco mais, porque ela fica tão cheia, que ela chora e se deixar ela fala em língua, se fala alto. E hoje ela se controla um pouco mais, porque meu filho é muito brincalhão, meu filho andou fazendo umas brincadeiras com ela, então ela se controla um pouco mais. Entendeu? Então, teve uns dias aí que ela se emocionou demais e falou assim, que é isso, vó? Achei que você estava baixando um espírito no celular, vó, que é isso? Para encher o saco dela. E ela ri, ela fala, não, meu filho, é gratidão, é alegria. Hoje meu choro é de alegria. Amém, pessoal? Por quê? Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de quantas? Neste mundo terei aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pode passar? Salmo 107:6. Na sua aflição, diga comigo, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Porque existem pessoas que na aflição perdem força. Na aflição, quando deveria colocar mais força e clamar com ainda mais força, cada um age de uma maneira, e como você age na sua aflição vai determinar como será. Se você vai vencer ou se você não vai vencer. É o que nós falamos no domingo, né? O vento das oportunidades sopram, como também o vento da destruição. O vento que te empurra para frente e o vento que te empurra para trás. Mas se você ajusta as suas velas, ainda que seja um vento contrário, você vai continuar indo para frente. Ainda que seja um vento contra, você vai continuar avançando, não como se o vento tivesse a favor, mas vai continuar indo adiante. Então nós precisamos aprender o seguinte, deixa eu ensinar uma coisa importante para vocês. Desculpa a colocação, e eu tenho a responsabilidade sobre vocês. Eu não tenho responsabilidade sobre ninguém de igreja tal, de igreja A, B, C ou D. Mas a maior parte dos cristãos são pessoas fracas emocionais. E isso não era para ser assim. A maior parte dos cristãos são pessoas com mania de perseguição. Porque não deve ser assim. Por quê? Porque perseguição todo mundo tem, aflição todo mundo tem. O justo passa por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, se eu estou passando, o Senhor me ensinou, me alertou, me advertiu que eu passaria por aflições, mas Ele me livraria de todas elas.
Ele venceu o mundo, eu também vou vencer. Então o que eu devo fazer no meu momento de aflição? Colocar mais força. Colocar mais intensidade. Bispo, mas eu não tenho entendido, então eu vou buscar de Deus entendimento. Eu vou buscar de Deus entendimento, porque o que eu quero construir na minha vida não é passageiro, e quanto mais, e quanto maior a construção, quanto mais eu subir, mais preparação, mais estrutura, mais força, mais fé, mais poder eu tenho que ter para me manter lá. Porque senão você não se mantém. Você chega e desmorona, chega e desmorona, chega e desmorona. Se você não tem uma disciplina que te estruture, te alicerce, se você, é o único momento que você ora, que você busca, é quando você está em aflição, quando passa aflição, você não tem a disciplina, você não tem aquela comunhão diária com Deus, então é a conta de você prevalecer, conquistar, daqui a pouco se prepara que você está perdendo de novo. Porque nós precisamos criar uma disciplina, uma comunhão diária com Deus, porque quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós crescermos, quanto mais avançarmos, maiores serão as nossas batalhas, desafios ou perseguições. Essa é a realidade. Mais força. Mais força. Para vencer não é fácil, mas para se manter é mais difícil. Conquistar algo não é fácil. Você estabelecer a sua conquista e continuar é mais difícil. Amém, pessoal? E quanto mais a sua fé não é uma fé só para você. Essa fé você passa, você transfere. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de transferência dessa fé. Você precisa ensinar essa fé, como nós falamos outro dia, nós estamos numa corrida de revezamento. Eu vou passar o bastão, você tem que passar o bastão. Você vai passar o bastão para a próxima geração. Porque senão, o que acontece? Se você não passa o bastão para a próxima geração, aí daqui a pouco, além dos seus problemas, você tem os problemas deles, que eles não sabem resolver. Eles não sabem lidar com os problemas deles. E eles não sabem lutar espiritualmente. E aí você tem um segundo problema. Porque não ensinou a próxima geração. Olha como é sério isso. Porque se você ensina, querido, está passando por luta, você já sabe o que fazer. Então põe força naquilo que você sabe. E Deus vai te dar vitória. Quer vencer, quer prevalecer? Coloca mais força. Coloca mais força. Deus vai te dar vitória. Não tem esse negócio, tem ímpio vencendo, por que você não vai vencer? Você tem Jesus, por que você não vai vencer? Por que quando as coisas não acontecem, a gente tem a mania de achar que o ímpio é mais fácil? Ué, se ele tem vencido, eu também posso. A diferença está justamente no alicerce. Porque se você pegar o Salmo 37, você vai ver que o ímpio, tem muita gente que olha para a vida do ímpio e coloca a vida do ímpio como uma vida muito fácil, que as coisas acontecem muito fácil para ele. Até um certo ponto, sim. A hora que sopra um bom vento, ele é como a moinha. Salmo 1. A hora que você olha, você já não vê mais, já foi. O vento passou, levou. É como a palha. É como a palha. Joga a palha para cima. O trigo desce, a palha vai. Essa é a vida do ímpio. O que não é a nossa. Amém, pessoal? E os conduziu, diga comigo, por caminho seguro a uma cidade habitada. A verdade é, gente, a verdade é que quando nós buscamos a Deus, Deus nos conduz por um caminho seguro. Lembre-se que Israel, quando foi tirado do Egito, tinha um caminho mais curto. O Senhor não os levou pelo caminho mais curto. O Senhor os levou pelo caminho mais longo. Porque o caminho mais curto
o Senhor entendeu que não era bom para eles. Não seria bom para eles. E às vezes até existe um caminho mais curto. É como nós pregamos outro dia, né? Tem várias formas, fácil. Tem algumas coisas que você pode fabricar o teu milagre, se você quiser. É como nós falamos, né? Que é dinheiro fácil. Que é dinheiro fácil. Tem muita coisa ilícita aí, pega aí, vai lá. É fácil. Mas é seguro? Vai trazer paz? Sim ou não? Quer se acertar fácil sentimentalmente? Fique à vontade. O que não falta por aí é oportunidade. É verdade ou não é? O que não falta é oportunidade. Você vai encontrar, enrosco na vida você vai encontrar em qualquer lugar. Agora, bênçãos, alguém preparado por Deus, homem de Deus, que a bênção de Deus, mulher de Deus, que a bênção de Deus esteja realmente sobre a tua vida. É como eu dizia uma pessoa agora, semana passada, pessoa que está passando por um momento de aflição muito grande, eu disse, tá, aonde você encontrou essa pessoa? Ah, encontrei pela internet, tá, legal. Começou a se relacionar assim, Você acha que nesses lugares você vai encontrar, principalmente em determinados, você vai encontrar coisa boa. Porque coisa boa não está por aí, não. Você vai encontrar problema. Você vai encontrar gente sem caráter. É isso que você vai encontrar. Para te lesar. E mentiroso, que é o que está acontecendo agora. Se eu quero alguém de Deus, eu procuro alguém de Deus. E aonde eu procuro alguém de Deus? A gente é inteligente para saber. Às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas é como eu disse, tem coisas que você pode fazer rapidinho. Não tem problema. Tem coisa que é fácil. Mas é bom? Vai trazer paz? É seguro? A bênção de Deus está? E é isso que nós precisamos. Porque não adianta construir e a casa cair. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia, diga comigo, o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quem sacia o sedento é Deus. E você tem sede, você tem fome, quem vai te saciar é Deus. Você sabe, pessoal, a gente, puxa vida, quando a gente fala de restauração, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de paz, de felicidade, a gente não prega, eu sou uma pessoa que eu adoro, eu gosto disso. Às vezes, quando as pessoas chegam para conversar comigo, eu digo assim, você não serve para discutir comigo, porque você conhece um lado só, eu conheço os dois. Eu já estive do seu lado, estou do lado de cá. Você só está do lado de lá, você não conhece o lado de cá. Então, eu posso falar, você não. Eu sei o que eu vivi do lado de lá, eu sei as dores que eu passei, eu sei a humilhação que eu passei, eu sei o que o mundo me trouxe, eu sei o que aconteceu na minha família, eu sei as destruições sem a proteção de Deus, sem a bênção de Deus, e eu sei o que é a segurança, a bênção, a paz, a alegria, a felicidade de estar em Deus. Que isso não tem como se mensurar. Eu sei. Ah, mas isso não é vida. Não, não é vida aquilo que muitos acreditam que sejam, que traz tanta dor, tanta vergonha, tanta humilhação, tanto desespero, tanta solidão. Então, quando nós falamos, eu, Maurílio, eu falo do que eu vivi, eu falo do que aconteceu na minha vida, eu falo o que aconteceu na minha casa, não simplesmente do que está escrito. Não simplesmente do que está escrito. É totalmente possível. A Bíblia Sagrada, nela está o passado, o presente e o futuro.
é a única coisa certa. É a única coisa certa. É possível saber como será o futuro de uma pessoa pela palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando nós realmente cremos na palavra, confiamos na palavra e vivemos segundo a palavra, é isso que nós vivemos, o que está escrito. Passa, por favor. Salmo 107, 13. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou as correntes, diga comigo, que os prendiam. É o único que pode fazer, e faz como Deus faz. É o início, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor na sua angústia. Buscar ao Senhor na sua angústia. Invocar ao Senhor na sua angústia. E Ele os tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Na sua aflição, diga comigo, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Você vê que quando na aflição, ao invés de se revoltar, de se abater, perder as forças, querer parar, desistir, você clama, você coloca mais força, é isso. A salvação, ela vem, a mudança vem, a transformação vem. Ele enviou a sua palavra e os curou. Diga comigo a palavra cura. E os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu, diga comigo, a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Olha que coisa linda. Ele reduziu a tempestade em uma brisa, aquele vento suave. É o que eu disse no início, né? E nós estamos falando desde domingo. O vento da oportunidade passa para o justo e para o ímpio, como o vento da tribulação, da tempestade. Passa para os dois. Só que o ímpio é como a palha. O vento leva. E o justo não. É diferente. As ondas sossegaram e eles se alegraram. Diga comigo, e Deus os guiou ao porto almejado. Aonde é o seu porto almejado? Aonde você deseja chegar? Aonde você deseja? Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Transforma o deserto, diga comigo, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Deserto em açude. Eu estou passando por um deserto, Deus transforma em açude. Faz fonte, manancial no deserto. Ali Ele sustenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearem lavouras, plantaram vinhas e colheram uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza.
Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira, diga comigo, os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Tira os pobres da miséria. É isso que é importante, viu, gente? Diga comigo, o Deus que cura, o Deus que salva, é o mesmo Deus que prospera. Ele não faz, isso ele faz, mas isso ele não faz. Isso ele abençoa, mas aquilo não. A bênção da salvação, o cristianismo traz a bênção completa, plena. Não é uma área. Não é uma área. Se você crê em uma área, é a única área que você vai viver. Se você crê na bênção plena, é a plenitude que você vai viver. Se você acredita somente num Deus que cura, possivelmente é a cura, nada mais. Porque a nossa fé tem que ser uma fé completa. A fé que crê no Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância, ou vida plena. E a plenitude compõe todas as áreas da vida. Deus cura, Deus salva, Deus batiza no Espírito Santo, Deus prospera, tira o pobre da miséria, levanta o necessitado e põe assentado em meio aos príncipes. Deus, Crônicas 29, 12, toda riqueza e prosperidade vem de ti, e tu podes tornar grande e forte ou próspero, rico qualquer pessoa. Está escrito. Inclusive a oração dessa semana, da semana que vem, eu vou postar sobre isso. Falando exatamente sobre isso. Como nós lemos ainda domingo, que Deus tem o poder sobre o reino dos homens, e coloca no poder quem Ele quer, enriquece quem Ele quer, prospera quem Ele quer, exalta quem Ele quer. Volta o versículo, diga comigo, mas tira os pobres da miséria. Poxa, a miséria é a vontade de Deus? Não. Não é. Eu não ligo para dinheiro. Desculpa, se eu fosse você, começaria a ligar. Sabe por quê? Porque faz parte da bênção e você tem uma família para sustentar, tem filhos para encaminhar, E quando você tem recursos, escute o que eu vou falar para você, é muito mais fácil você manter o controle das coisas. Viu? Escute o que eu vou te dizer. Sem recursos, você não tem nenhum controle da sua casa. Com recursos você tem. É muito mais fácil você conseguir manter o controle da situação. Mas não vai cair sobre você. Eu aprendi isso muito cedo, viu, gente? Aliás, intuitivamente, quando eu aprendi com a religião que prosperidade não era algo de Deus, aprendi com a religião, que era pecado, eu comecei a questionar aquilo e pensava assim, isso deve ter alguma coisa errada. Por quê? Porque o ímpio pode ter e o justo não? O patrão é sempre o ímpio e o empregado é sempre o cristão? O que tem para emprestar é sempre o ímpio e o que toma emprestado é sempre o cristão? O que tem imóveis para alugar é sempre o ímpio e o cristão sempre paga aluguel? E assim vai, a gente pode ir longe nessa coisa. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que estava errado. Porque isso só acontecia com o povo de Deus quando o povo de Deus estava em pecado.
quando não agradava a Deus. Ele só era entregue nas mãos dos inimigos e começavam a perder quando a sua fé não agradava a Deus. Porque enquanto eles estavam agradando a Deus, Deus estava abençoando, prosperando, mandando, desapossando os inimigos, abençoando o seu povo. Ou nós podemos ter a fé de Lázaro. Qual é a fé de Lázaro? Eu acredito em Deus, eu acredito na salvação, mas eu estou na porta do rico todos os dias mendigando. Ele foi salvo. Por isso chama-se, já ouviu, né? Essa palavra, depois eu custei saber que era uma frase bíblica. Eu não aceito essa fé lazarenta. Era porque provinha da fé de Lázaro. Lázaro acreditava em Deus, porém, a fé dele não era uma fé para buscar como nós falamos agora, segunda-feira, retrasado, acerca da esposa de um discípulo de profeta que morreu e deixou a família num estado gravíssimo, inclusive os filhos sendo levados como escravos para pagar a dívida. E aí, a mulher, quando ele morreu, a mulher foi buscar ajuda, socorro, aonde? Em um profeta que tinha fé. Porque o marido dela era discípulo de profeta, mas ele deixou a família naquele estado. Mas quando foi buscar no profeta, no homem de Deus de verdade, a situação mudou. Ele deu a direção do que fazer, ela fez, e em tempo de seca, de crise, ela pagou todas as dívidas dela e ainda passou muito tempo vivendo do resto. Amém? Então, eu sempre falo sobre isso, cuidado, porque às vezes a gente quer ser mais santo que Deus. O que Deus nos dá liberdade, a gente não dá. O que Deus não ensina, a própria pessoa, Deus te deu liberdade para isso. Agora, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé, e você precisa, se você quer uma vida abençoada, se você quer mais, você vai ter que aprender a orar, como nós temos ensinado, orar, buscar, declarar, visualizar, buscar de Deus direção, buscar de Deus visão. Se está escrito na palavra que toda prosperidade, diga comigo, ausência de necessidade. Então, prosperidade, tem a prosperidade financeira, tem a prosperidade familiar, tem a prosperidade de saúde, ausência de necessidades. Entende? Ausência de necessidades. E isso compõe a plenitude. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios, e considerem, diga comigo, reflitam nisso os sábios, e considerem a bondade do Senhor. Você prestou atenção em tudo que nós lemos? Sim ou não? Tudo que nós falamos aqui, porque envolveu muitas coisas importantes. Ele transforma a tempestade em brisa, o deserto em fontes, ele tira da pobreza, ele prospera o pobre, tira da miséria. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Diga, eu creio em tudo isso. Passa, por favor. Salmo 118:5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 118:6. O Senhor está comigo, não temerei, diga comigo, o Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Pode passar. Já? Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes ou governantes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados,
mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor, diga comigo, em nome do Senhor, eu as derrotei. Entenda que quando você lê, por exemplo, nós estamos aqui num Salmos. Eu quero que você analise, quando você começar a meditar e ver os Salmos, você vê que em toda a história, como o salmista está mostrando aqui, sempre o povo de Deus enfrentou grandes desafios. Grandes desafios. Perseguições, guerras. Mas a atitude, a forma de agir, a fé, a capacidade de buscar, a capacidade de orar, de invocar o Senhor, de clamar. Quando você lê o Salmo, você lê Davi, muitas vezes, ele falando assim, ele clamando ao Senhor, apresentando os problemas, apresentando a sua angústia, apresentando, e já ali mesmo, ele fazendo a sua declaração de vitória. Sempre dessa forma, sempre fazendo, ele apresenta a Deus a sua dor, a sua angústia, ele fala: até quando, Senhor, até quando os meus inimigos vão prevalecer, até quando, Senhor, mas ele já termina declarando a sua vitória. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Diga comigo, em nome do Senhor, eu os derrotei. Não foi na minha capacidade, não foi na minha habilidade, não foi por causa do meu exército, em nome do Senhor, eu os derrotei. Por isso que é tão importante você estar em oração. Por isso é tão importante adquirir o hábito da oração. Amém, gente? Empurraram-me para a força, para forçar a minha queda. Diga comigo, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Salmo 108:15, alegres brados de vitórias ressoam nas tendas dos justos. Diga comigo, alegres brados de vitórias ressoam nas tendas dos justos, nas casas dos justos. Alegres brados de vitórias, alegres brados. Por isso, é isso aí, ó. Você tem que adquirir a capacidade e a fé para fazer declarações, declarar na sua casa, profetizar, brados de vitória, a vitória da tua casa, a vitória da tua família, a tua prosperidade, a vitória dos teus filhos, o sucesso da tua família. Você tem que declarar vitória, vitória sobre os problemas, vitória sobre, sei lá, o que você esteja passando. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar, diga comigo, os feitos do Senhor. O Senhor está perto de mim, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Diga comigo, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos, diga comigo, Ele realiza os desejos daqueles, olha que coisa linda, Ele realiza os desejos. Quais são os seus desejos? Quais são os seus desejos? Quais são os seus desejos? Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos.
Quer dizer, o homem não pode fazer nada. Diga comigo, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Como é feliz, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Estou terminando, gente. Adoro essa passagem. Diga comigo, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ao homem que o agrada, Deus dá, diga comigo, sabedoria, conhecimento e felicidade. Diga comigo, mas ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar, diga comigo, riquezas para entregá-las a quem o agrada. Opa, espera aí. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, mas o ímpio tem prosperado tanto, mas quem disse que ele vai ficar isso? Quem disse que isso tudo é para ele? Armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Mas um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Por isso que eu disse nessa segunda-feira, que nós precisamos muito cuidado, porque o ser humano, ele se adapta, ele se acostuma. Com o que, bispo? Com tudo. E com o que não pode se acostumar. O ser humano se acostuma com a dor, se acostuma com a humilhação, se acostuma com a miséria, se acostuma com um problema, se acostuma com o estilo de vida, se acostuma. Quantas pessoas já tiveram tantos sonhos, em algum momento da vida, por esses sonhos não acontecerem como esperavam ou como queriam, se acostumaram. Algum momento sofreram algumas frustrações e se acostumaram. Se acostumaram. Estão acostumados com aquilo que não era para se acostumar. Se conformaram com aquilo que não era para se conformar. Já se adaptaram a um estilo de vida que não era para se adaptar. E pode prestar atenção que quando a gente se acostuma, a gente não coloca mais força, a gente não ora mais, a gente não busca mais, você não crê mais, e por isso não muda, se acostuma e fica ali. Mas você vê que quando entra um sonho dentro de você, entra um desejo dentro de você, é como ali, 52 dias, quanto tempo ficou em ruína Jerusalém? 120 anos. E quem estava lá em ruína, passando por grandes humilhações? Quem? O povo de Deus. O povo de Deus. E era a vontade de Deus? Não, não era. Não era a vontade de Deus.
Era o propósito de Deus? Não, não era. Tem uma história aí. E aí, o que acontece? Deus colocou no coração de Neemias o desejo de mudar aquela situação. E você vê que colocou no coração dele o desejo de reverter aquela situação. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas quando Neemias se levantou para mudar aquela situação, a situação de humilhação, vai para o capítulo 5 de Neemias. Não precisa abrir não, só medita depois. 4, 5, você vai ver. Primeiro Neemias chegando no quarto, ele dando um chacoalho em todo mundo. Ele disse, olha a grande vergonha que vocês estão, olha a grande miséria, lute pelas suas casas, lute pelas vossas famílias, lute pelos seus filhos. Olha a situação que nós estamos, se levanta, luta. E aí o que estava acontecendo? O povo endividado, o povo pagando juros absurdos, os inimigos tomando seus bens, um caos. E quando realmente entrou dentro de Neemias, Deus colocou dentro, no coração de Neemias, o desejo de mudar aquela situação, ela foi mudada. Você vê que nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo, porque às vezes nós estamos adaptados, nós já estamos conformados com coisas que não era para estar. Entende o que eu quero dizer? A gente se conforma com coisas que não pode. Eu disse, o ser humano, você se adapta com a dor, você convive com a dor. E será que é a vontade de Deus que você conviva com a dor? Será que é a vontade de Deus que você viva? E eu já me acostumei com uma vida de humilhação. Não, não é. Não é, e você pode ter certeza que não é. E quando houve toda uma mudança interior, como tudo começou dentro. Teve luta, teve oposições, teve situações para que não acontecesse, mas eles prevaleceram, e a situação foi mudada. Aí, entra um versículo desse aqui, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. A coisa mais importante na vida da gente é a família. A coisa mais importante na vida da gente é ter saúde. Opa! No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, tem tanta coisa boa na vida. Tanta coisa boa. Tem ou não tem? Sim ou não? A gente pode se acostumar a não vê-las, mas tem. Tem coisas maravilhosas. Com Deus tudo se torna maravilhoso, porque você tem o prazer para desfrutar. O problema é quando você não tem Deus, como é que você vai desfrutar? Mas quando você tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem prazer para desfrutar das coisas boas, e ainda você glorifica a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus te deu. É verdade ou não é? Então, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, teve melhor sorte que ele. Esse não é o nosso caso. Esse não é o nosso caso. Eu quero, você quer, e Deus tem isso, e eu vou buscar. Eu vou buscar. Amém? Olha que coisa linda, né? Quando o irmão do filho pródigo, quando ele foi questionar o pai, porque o pai recebeu o filho pródigo, que gastou tudo que tinha com os prazeres e etc, etc, Jesus contando essa parábola. E, eu estou com o senhor há tanto tempo, e o senhor nunca matou um bezerro. Ele falou assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você não fez? Por que você não desfrutou? Quem está contando essa parábola? Jesus. Ele foi questionar porque o pai fez uma festa pela chegada do irmão e disse, o senhor nunca matou para mim, o senhor nunca fez nada, o senhor nunca me deu um coisa. Ele falou, filho, tudo o que eu tenho é teu. Ele estava dizendo assim, se você não desfruta, aí é uma questão sua.
tudo que eu tenho é teu, você tem liberdade, você pode usar, você pode desfrutar. Agora nós, na qualidade de filho que estamos sempre com Deus, o que pertence a Deus é nosso. Nós temos a liberdade para desfrutar. Deus tem isso para nós. Às vezes nós estamos aí, temos uma abundância muito grande, mas não sabemos. E ainda estava lá, ele nunca usou, nunca pediu, nunca falou. E aí foi questionar o pai, porque o irmão foi recebido com festa e etc. Aí ele falou assim, não, você não pode questionar isso. Primeiro, teu irmão estava morto. Segundo, tudo que eu tenho é teu. Você devia ter sido desfrutado. Amém? Nós temos uma grandeza, uma riqueza, coisas extraordinárias, coisa está ali, ó. No entanto, se não desfrutar as coisas boas, as coisas boas, está certo que as coisas boas, cada um tem uma definição de coisas boas, mas tem muita coisa boa para a gente desfrutar com Deus, na bênção de Deus. Amém, gente? Fique em pé, por favor. E, só para concluir, e ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Porque do que valeria viver 2000 anos? Repita comigo. Pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Lembra que eu falei da parábola de Lázaro? Lázaro, quando ele viveu à porta do rico, mendigando, ele morreu, foi salvo. Mas quando ele chegou no paraíso, ele foi recebido por, diga comigo, Abraão, pai Abraão, que não foi nenhum miserável, nenhum mendigo, foi extremamente rico. E olha o que diz aqui, afinal não vão todos para o mesmo lugar? Só para concluir, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga comigo, eu vim para que tenham vida. Quem rouba? Rouba sonhos, rouba fé. Rouba fé, bispo? Claro que rouba. Nós estamos falando desde domingo sobre isso. Quando a palavra é semeada no coração, o diabo vai e tira. Para que ele não se salve. Ele não crê, ele não é salvo. E falando de salvação, não é só salvação de alma, salvação de dor, de miséria, de fracasso, de salvação de problemas. Vem para roubar sonhos, prosperidade, família, dignidade. Vem para roubar, vai matando, com propósito final, destruição de alma. Tudo que nós lemos hoje é para mostrar que Deus tem uma vida gloriosa. Deus está esperando você clamar. Deus está esperando você buscar com a sinceridade do seu coração. Deus está esperando você crer. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Deus está esperando a visão de muitos mudarem, porque às vezes tem alguns que têm a visão de Deus como um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus mau. Então, quando as coisas não acontecem, reage mal. Outros acreditam que Deus, Ele faz isso, mas não faz isso. Ele cura, mas não prospera. Ele prospera, mas não cura. Ele restaura, mas... Quer dizer, Ele opera sempre de forma limitada. Tudo que nós lemos ali, eu clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu. Ele me salvou.
Eu invoquei ao Senhor na minha tribulação. Ele pode fazer da tempestade que está sobre você, sobre a tua vida, uma brisa. Ele pode fazer do seu deserto uma fonte. Uma fonte. Ele pode tirar completamente da miséria. Você crê? Sim ou não? É isso que você precisa mostrar. É isso, eu creio, Senhor, eu creio nesse Deus. Eu acredito nisso tudo, até porque eu vou dizer uma coisa importante a você. Eu olhando daqui, boa parte são pais e mães. Grande maioria são pais e mães. Eu posso dizer assim, eu amo meu filho. A gente sabe que amor não é só sentimento, né? É atitude, né? Sim ou não? Então, eu posso dizer assim, que eu amo meu filho, mas querido, papai te ama, mas dê seus pulos e se vira. O que é meu, dê seus pulos. Não compartilho com você o que é meu. Não. Eu, por amar os meus filhos, eu tenho o maior prazer, a maior alegria de poder dar o melhor a eles. Um pai é assim, não é? Um pai, uma mãe, não é assim? Sim ou não? E o nosso Deus, se vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Em cima desse versículo eu aprendi a fazer uma declaração a Deus que eu ensino continuamente a vocês. Tem gente que aprendeu, tem gente que nunca aprendeu. Em cima deste versículo, eu aprendi a dizer a Deus a todo tempo: Senhor, eu só espero o melhor do Senhor. Eu confio no Senhor como um pai. Eu aprendi a esperar só o melhor do Senhor. Eu aprendi a esperar e confiar no Senhor, eu espero só o melhor do Senhor. Porque se eu, que sou humano, eu sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor. Então, e eu não estou de braços cruzados. O que eu não sei, eu tenho buscado de Deus saber. O que eu não aprendi, eu tenho buscado aprender. E em cima da minha parte, Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor realize mais, confie mais, me abençoe mais, porque Tu és um Deus maravilhoso, extraordinário. Diga o meu Deus. Diga, é um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. Diga, amoroso. Diga, Deus só tem o melhor para mim. Diga, eu só espero o melhor de Deus. Diga, eu só espero o melhor de Deus.